que é o mapa mental? O mapa mental, ele foi idealizado por esse Tony Buzan, e o objetivo é otimizar a aprendizagem e trazer qualidade aos estudos. A maioria das pessoas que fazem concurso ou que fazem provas com grandes conteúdos de grandes livros, né? Então, no nosso caso, em anatomia, que são muitos nomes para gravar, acabam utilizando o mapa mental para ajudar a fixação do conteúdo, tá? E como que funciona? É como se fosse essa... Vou pegar o mouse aqui, que eu estou apontando com o dedo, pra você ter ideia. Aqui, ó. É como se fosse uma árvore, ok? O tronco é o conteúdo principal e os galhos são conteúdos ligados a esse assunto. E aí a gente vai dar um exemplozinho. Peraí. Ó, mas a definição é que o mapa mental é uma técnica. Você extrai o essencial de textos longos e organiza as suas informações. Gente, não adianta fazer um mapa mental sem estudar. Não adianta vocês quererem partir para fazer a nossa atividade sem ter lido todo o conteúdo antes e não só de slide. Eu já falei para vocês a importância de acessar a biblioteca digital e ler livro, ok? Porque tem muita coisa, o conteúdo ele é muito extenso e tem muita coisa que eu não falo aqui para vocês. Nem dá tempo, né, da gente falar aqui em aula. Então, é muito importante que vocês leiam bastante antes de fazer esse trabalho. Gente, o nome é trabalho, é para dar trabalho, ok? Então, ó, uma carga teórica anterior vai ajudar na rapidez com que você vai conseguir assimilar e absorver os conteúdos dos mapas mentais. Estudem, ok? E qual é a intenção? Vamos dizer assim, a revisão para a prova. Ao invés de você ter que abrir esses 2, 3 livros ou 2, 3 capítulos que você estudou, você olha 2, 3 páginas. É você pegar um conteúdo muito, muito extenso, uma carga de conteúdo grande e colocar aquilo resumido em tópicos mesmo. Vocês podem usar desenhos, podem usar palavras-chave, ok? E colocar isso em uma página. E isso vai ajudar você a lembrar. Uma palavra que você colocar no mapa mental ajuda você a lembrar de onde que está no livro, daquela parte, daquela frase que você leu. Vocês estão conseguindo entender? Eu vou dar um exemplo melhor. Vocês vão escolher o tema, ok? Um conteúdo principal no centro da página. Coloquem lá, por exemplo, o sistema digestório. Sistema digestório, ele vai ter um nome no centro da página. E depois disso, vocês vão ter conteúdos que são ligados ao sistema digestório. Escrevam um conceito, uma classificação, ou então as principais características, né? E como eu disse antes, você pode usar desenho para ajudar nessa fixação. Aqui é um exemplo. Ó, aqui não é sistema digestório, mas no caso, sistema respiratório. Podem ver que a pessoa que fez colocou o sistema respiratório no centro da página. E aí, no caso, ele quis fazer a comparação. Foi algo grande que ele fez. Ele não se especificou em muitos detalhes. Ele pegou o principal, como répteis de aves, de humanos, de peixe. Ele fez aqui uma inspiração de cada ser vivo aqui. A gente teria que abrir vários livros, vários capítulos, pesquisar em vários lugares. E ele trouxe resumidamente e colocou aqui nesse mapa mental. Esse é um exemplo de uma... Agora aqui é um assunto amplo, respiração. Vocês podem pegar, no caso, um assunto dentro de respiração, restringir a uma coisa menor e colocar mais detalhes. Por exemplo, aqui no sistema respiratório tem todos os... Aqui, ó. Todo o caminho do ar que faz. Então, começou desde fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, alvéolos, tá vendo? Gente, lembrando, ó, que faringe faz parte do sistema respiratório. Tá todo mundo em silêncio, hein? Hum? Sim ou não? Ai, meu Deus, tem ninguém me ouvindo? Não.
eu nós estamos acredito. ouvindo daqui, o Todo microfone mundo tá ouvindo. desligado. Hum? Sim. Sim, faz. Através de qual cavidade? Como? Qual cavidade que é comum ao sistema respiratório e digestório? É a faringe através da laringofaringe, certo? Ah, sim. Qual a parte da faringe, né? Então, ó, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, alvéolos, pulmões e ainda colocou aqui o diafragma, responsável pelos movimentos. Então, pegou o mesmo sistema respiratório, só que ao invés de colocar bem amplo, colocar aí, ó, coisas muito amplas, restringiu aqui a assuntos mais detalhados. E aí, esse mapa mental vai ficar a critério de vocês. Por exemplo, se vocês quiserem pegar o intestino, ao invés de falar de sistema digestório, colocar só o intestino como tema central, e aí fazer a comparação de diferentes intestinos, os diferentes animais. Dá certo? Dá. Se você quiser colocar só o intestino do equino aqui no centro e colocar todas as particularidades do sistema digestório do equino, dá certo também? Dá. Então, fica a critério de vocês. Pode pegar qualquer assunto dentro da nossa disciplina. Só um minutinho. Dinheiro entrou? Ah, não tem como ver agora não. Perguntando. Então, ó, gente, meu marido. Então, vocês podem pegar qualquer assunto. Não existe mapa mental igual um do outro, tá? É algo que é pessoal. Vocês vão ler, vocês vão ver toda a matéria e vocês vão escolher qual assunto que vocês vão fazer. Impossível o meu desenho ser assim e eu ter a ideia exatamente igual do meu colega de colocar nessa mesma ordem que está aqui, esse desenho nessa ordem. Então, não adianta colar um do outro, porque eu vou saber, ok? Tem que ser de vocês, partir de vocês, da criatividade de vocês. Belezinha? Alguma dúvida sobre o trabalho? Aqui, ó. Professor, você pode dar uma explicadinha de novo? Oi? Eu cheguei agora, não tinha conseguido entrar no aplicativo. Como você dar uma resumida no trabalho para mim, por favor? Ó, o trabalho, vocês vão fazer um mapa mental. O mapa mental é o quê? É pegar o conteúdo que você sabe e coisa que você teria, um capítulo de um livro, você vai colocar em uma página, em uma folha. Essa é a ideia. Então, aqui, ó, um exemplo. Você pega o seu tema central, é como se fosse uma árvore, ok? Vocês também podem fazer em formato de árvore, tá? Onde o tronco é o tema principal. E aí foi o que eu falei, sistema digestório, sistema respiratório, ou então só intestino. Aí você compara os diferentes tipos de intestino, ou estômago, e vocês comparam os diferentes tipos de estômago, ok? E aí, ó, vocês colocam aqui no centro, geralmente é no centro, pode ser também em outros lugares, tá? A gente fala no centro porque, para quem nunca fez, fica mais fácil organizar no papel, enquadrar no papel. E aí no centro vocês colocam, né, o tema principal, e ao redor vocês colocam aí o que precisa, né? Dentro desse tema, os conteúdos, as características, quais são os animais que tem, como funciona. No caso aqui, ó, ele até colocou sistema respiratório, todas as funções, por onde o ar passa. Aqui dentro de faringe, como eu até chamei a atenção de vocês, ele poderia também pegar uma setinha e colocar que é comum aos dois sistemas, ao respiratório e digestório, que aqui não tem. Então, a partir disso, dá para vocês criarem um mapa de vocês. E qual é a intenção?
Isso, né, até numa prova, né, quando vocês vão fazer uma prova, isso que fique de aprendizado para as próximas provas também, é uma revisão antes da prova. Dá uma olhada, bate o olho, porque ajuda na fixação da matéria. Deu para entender? Professora, só uma Deu dúvida que sim. a Rafaela escreveu aqui. Ele vai ser digitalizado, no caso, esse trabalho? Eu prefiro que seja feito à mão, ok? Mas aí como que a gente vai enviar para vocês? Assim? Por foto, no caso? Eu acho muito. Oi? Não dá para tirar uma foto? Eu acho que dá. Mandar Não sei se uma vai conseguir enviar no foto portal. ou escanear, né? Também. Ah, Mas escanear mais escanear, fácil. mandar uma foto, Uhum, dá para escanear. jogar para o Isso. computador. Uhum. Esse slide que você está passando aí, você vai postar ele no portal, esse aí, sobre o mapa ou não? Posto sim. Lá no portal já tem o PDF mais completo, entendeu? Mas Alguns eu exemplos também. Tem os exemplos e tem o PDF. Eu só fiz uma apresentaçãozinha mesmo para facilitar a minha explicação para vocês. Tá, Aqui, ó, se para quem é bom de desenho, que não é o meu caso, eu sou péssima. Tem até falando da anatomia do fígado, ó, comparando os vários tipos de fígado, entendeu? Das espécies. Então, Mas aqui é para ó, fazer um mapa mental sobre para cada apostila? não, são 2 mapas, 2, e vocês vão escolher o assunto que vocês quiserem. Ah, sim. Entendeu? Não é Entendi. para cada apostila, não é para cada assunto, senão seriam vários mapas mentais. Certo. Cada assunto tem. Professora, tem que ser relacionado a um assunto que a senhora já explicou? Sim. Pode escolher até sistema renal, que vai ser urinário, que vai ser o da próxima aula. Então entra tudo que eu passei até agora: esplancnologia, sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário. Mais alguma pergunta? Acho que não, pode seguir. Vou sair daqui agora e vou dar continuidade, então, na aula passada, ok? Ah, sim. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão, né? Não, tô ruim. Pessoal, lembrando que esse é um trabalho que vale 2,5. Então, são 2 mapas mentais, cada um valendo 1,25, ok? Vai ter ainda outro trabalho, que é um caso clínico. Eu ainda vou passar para vocês, fiquem tranquilos. Tem até a data lá no portal, que eu ainda vou passar, acho que na semana que vem ou na outra. E aí vocês vão ver direitinho o que é para fazer, até lá eu dou as instruções, tá? E no dia 14, no caso, seria a prova. Então, vão ser exercícios avaliativos. Tranquilinho? Uhum. E como vai funcionar, Vão ser professor? alguns primeiros trabalhos. Como vai funcionar esse exercício? Vou passar para vocês A gente vai fazer. via o portal do aluno e Uhum. vocês vão responder e me mandar. Simples assim. Uhum. Espera aí que eu vou abrir a outra aqui. A outra aula. Nathalie, e esse exercício, como que vai ser entregue? Exercício avaliativo, no caso da prova. Como que vai ser? Então, tudo que vocês fizerem tá via portal para vocês me entregarem. Vocês não tem como cadastrar, não? Eu pergunto, tipo assim, prazo, tipo, vai ser um trabalho mesmo, normal, né? Ó, Os os exercícios prazos avaliativos. estão lançados aí Tá também. Tá na Entendi. tabelinha. Esse exercício é dia 14, o caso clínico dia 10 e o trabalho dos mapas dia 17, tudo de abril. Isso. Isso aí, vocês já estão com prazo, tá no portal os prazos. Mas é isso que vocês falaram. Eu coloquei uma tabelinha no grupo aí, Carol, fiz um resuminho. Não, minha dúvida não era as datas. Eu estou perguntando, igual assim, ela já vai, por exemplo, dia 14 tem que entregar os exercícios, que seria a prova.
Tipo, ela vai postar amanhã ou vai postar no dia 14 e entregar dia 14, entendeu? É esse prazo de fazer. Não sei ainda. Nesse sentido, assim, entendeu? Mas a data eu tô ciente. É uma boa pergunta. Eu não sei se essa prova, no caso, que esses exercícios avaliativos vão ser substituídos, né? A substituição da Pela prova. prova, isso aí. Então, eu não sei se eu lanço no dia 14 ou se eu lanço antes. Eu vou perguntar isso para a Bruna e respondo para vocês depois. Beleza. Obrigada. Nada. Entendi. Peraí. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Estão vendo aí? Então, certinho. Pessoal, eu fiquei de voltar. Eu fiquei de voltar aqui no intestino grosso, principalmente quando a gente falou dos equinos, ok? Por quê? Ficou bastante dúvida em relação àquele esqueminha que eu coloquei aqui, né? Que eu fiz assim na sala de aula. Eu acredito e eu tenho esperança que aqui na web, porque tá mais pertinho, né? Todo mundo consegue ver do que lá na sala, né? Tem muita gente. Eu consigo explicar de uma forma mais clara para vocês não esquecerem mais, beleza? Eu vou tentar aqui. Se não der certo de jeito nenhum, eu vou desistir dessa técnica, ok? Vamos lá. Olha só. Acompanhe a imagem comigo. O intestino do cão, quando a gente abre a cavidade, tá vendo? Ele fica todo espalhadinho aqui, beleza? Na verdade, a gente vê até mais intestino delgado do que o intestino grosso em si. Tranquilinho. O equino, olha quando a gente abre a cavidade, isso aqui é tudo intestino grosso, ok? E aqui é o seco. A gente já conversou em sala de aula que o seco dos equinos ele é muito grande para fazer fermentação. Coisa que nos bovinos, nos ruminantes, de uma forma geral, é feito lá, né, no rumen, naquele estômago composto, tá? Então, quando a gente abre o equino, é muito importante saber a posição, tá, de todo esse intestino. Não adianta a gente fazer uma cirurgia nos equinos e depois dar uma chacoalhada, ou, né, porque não vai voltar para o lugar. Nos pequenos, quando a gente faz a incisão, tira todas as vísceras para acessar a cavidade que você precisa, depois retorna com as vísceras, dá uma chacoalhadinha, sutura e os próprios órgãos se reposicionam sozinhos. Do equino não, do equino você precisa fazer toda essa reposição, tem que deixar todo certinho, no lugarzinho certinho, porque senão ele pode ter grandes problemas digestórios, ok? Então é muito importante que vocês saibam exatamente a posição de cada alça. Por isso que eu ainda estou insistindo, né, nessa forma que eu acho que seja mais fácil para que vocês entendam. Por quê? São todos esses nomes aqui. Cólon ventral direito passa pela flexura external. Flexura, como eu falei com vocês, é uma voltinha, uma dobrinha. Vai para o cólon ventral esquerdo, flexura pélvica. Depois, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática. Cólon dorsal direito, cólon transverso e cólon menor. É muita coisa. Só que se vocês fizerem desse jeito que eu estou dizendo, vai facilitar a vida de vocês. Olha só o que eu fiz. Aqui, ó, nesse dedo eu coloquei, ó, um Vzinho. O de baixo tem flexura external, tem um FE. Aqui em cima tem um FD, flexura diafragmática, ok? Aqui eu ainda coloquei um FP, de flexura pélvica. Então, ó, FP,
FE e FD, belezinha? Nessa mão aqui, essa é a minha esquerda, ok? Na mão direita, eu coloquei CT para cólon transverso e CM para cólon menor. Então, vamos lá. Se vocês puserem a mãozinha de vocês assim, vocês vão começar pela direita, ó. Cólon ventral direito, ok? E aí vocês vão seguindo o esqueminha que tá aqui. Estão vendo aqui com o mouse, né? A setinha que eu coloquei. Então, ó, cólon ventral direito. Depois disso, ó, flexura external, tem um FE. Então, inicia pelo cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, é da sua esquerda mesmo. Quem confunde direita e esquerda aí, pelo amor de Deus, hein? Aí vem, ó, flexura pélvica, é essa voltinha aqui. Por quê? Ele volta para cá. Vem pro, ó, cólon dorsal, lembra? Dorsal e ventral? Então, cólon dorsal esquerdo, porque tá na mão esquerda, flexura diafragmática, tem um FD. Depois da flexura diafragmática, ele continua ainda, ó, tá vendo? No cólon dorsal direito. Quando termina, ó, o cólon dorsal direito, vem pro cólon transverso e cólon menor. E aí vai para reta e ânus. Me falam se deu para entender ou nada ainda. Preciso do feedback. Professora, porque a sua imagem está Dá pra minimizada, entender, aí fica ruim de ver, pelo menos para mim. Não sei se tem como eu maximizar eu mesmo aqui, deixa eu ver. Ah, tem. Professora, eu não consegui entender, não. Tem como explicar de novo? Ó, vocês estão fazendo isso aqui com a mão de vocês? Tipo um triângulo. Professora, Vai, ó, professora, diga. é só você interrompe a imagem compartilhada, aí a imagem vai ficar maior. Aí depois você volta pro slide. Eu acho que fica mais fácil. Christian, mas se clicar lá, ela inverte, igual no WhatsApp, quando a gente inverte quem está no plano maior e no plano menor. Fiz isso e deu certo. Entendi. É só clicar 2 vezes na tela da professora. Clica lá na imagem dela que estava menorzinha, aí ela passa a ficar no plano maior. Isso, é só clicar 2 vezes na tela da professora que a imagem fica maior. Beleza? Pronto. Isso. Beleza. Então, vamos lá de novo. Olha só, vocês vão fazer assim com os dedos de vocês. Beleza? Beleza. Une, ó. Tá bom? Então, assim, paz e amor, une aqui. Depois de unir, certo? A gente vai começar pela mão direita e pelo dedo de baixo. Gente, lembra que na anatomia não tem em cima e não tem embaixo. É dorsal e é ventral. É isso aí, é dorsal e é ventral, ok? Então, ó, o que começa aqui, cólon ventral direito, belezinha? Depois do cólon, ó, lembra que os dedinhos estão unidos. Esse aqui é o intestino do cavalo, é o caminho que o alimento vai fazer lá, ok? Então, cólon ventral direito. Quando chega aqui, lembra que eu falei com vocês que flexuras são dobrinhas? Então, dobrou aqui, ó. Ele vai passar por esse caminho aqui. Nessa dobrinha, a gente chama de flexura external. Por isso que eu falei para ajudar vocês, colocar um FE na pontinha do dedo, ok? Flexura external. Segue ainda, ó, pelo cólon ventral, só que agora não tá na mão esquerda. Cólon ventral esquerdo. Fez a voltinha. Voltinha o quê? Flexura. Flexura pélvica. Por isso que eu falei para vocês colocarem um FP. Passou pela flexura pélvica,
vai para o dorsal. Saímos do ventral, o alimento agora vai para o dorsal. Cólon dorsal esquerdo, porque está na sua mão esquerda. Passou aqui, ó, pela voltinha, que é uma flexura. Essa flexura a gente chama de diafragmática. Por isso que eu falei para colocar o FD na pontinha do dedo. Passou pela flexura diafragmática, cólon dorsal, ó, porque tá em cima, direito, porque tá na mão direita. Depois do cólon dorsal direito, já vai para cólon transverso, cólon menor, reto e ânus. Esse é o caminho do intestino grosso do equino. Isso agora eu entendi. Tem um vídeo que foi postado que tem essa atividade ou não? Não, é impressão minha. Aqueles vídeos que você indicou. Então, eu indiquei um canal de um cara que ele ensina também, e eu achei até engraçado. Ele tem um vídeo falando de intestino grosso que ele disse que também usa essa técnica, que é bem antiga. Isso, eu vi. São coisas assim, de desde a faculdade vai passando, porque é a melhor forma. Por isso que eu estou insistindo para vocês aprenderem, porque depois que vocês aprenderem desse jeito, vocês não vão esquecer mais. E é a melhor forma mesmo para vocês memorizarem isso, porque é muito nome, não é fácil. Então, segue o caminho que está aqui listado aqui, por exemplo, esses nomes, né, do colo ventral direito, a flexura, Isso, é nessa ordem do o ventral esquerdo, vai dando... E começa da ponta do dedo e vai... Não, começa daqui. Começa do Do cólon ventral direito. Isso. Do Vai dar a outro. volta. Começa daqui. Do ventral, vocês. Ventral. Dorsal, ventral. Ele não começa em cima, ele começa embaixo. Verdade. Todo mundo entendeu? Flexura é sempre onde vira, né? Isso. Vou ter que exercitar mais umas 2 vezes. Podemos passar? Pode. Aqui, pessoal, intestino do cão, né? Bem mais simples do que o do equino, nem se fala. A gente já até chegou a ver isso na sala de aula. Acho que eu nem preciso passar de novo, né? O cepo, vejam como é pequenininho, tá vendo? Afuncional. Aqui de novo, ó, o do equino. Deixa eu passar para essa foto aqui, tá vendo? Aqui, ó, dá para ver direitinho. Só que tem que ter noção de que a cabeça dele tá aqui, tá virada para cá. E a cauda para lá, ok? Vocês percebem que o lado esquerdo dele é o direito nosso. Então, nós teríamos que nos virar de costas para ficar certinho aqui no lado esquerdo e direito. Entenderam isso? Aonde que é a cabeça dele? Pra cá. Pra cá. Cauda pra lá. É como se ele estivesse de frente pra gente. Então, a esquerda dele aqui é a nossa direita de quem vê. Cuidado para não confundir direito com esquerda. Certo? Pode passar? Querem que eu repasse o caminho aqui? Por favor, professora. Então, a nossa direita aí, que é o lado esquerdo dele, estaria posicionado, a cabeça, onde é que está posicionado aqui, que eu fiquei em dúvida. Minha imagem está muito pequena, está ruim. Ó, aqui seria a cabeça, para lá a cauda. Ele está olhando para a gente. Então, quando a gente for ver um animal, é sempre bom a gente se posicionar como se estivesse paralelo a ele, do ladinho dele. De forma que o esquerdo dele seja o nosso esquerdo também, para a gente não se confundir. Beleza? Ó.
Cólon ventral direito. Aqui o meu tampa, ó. Cólon ventral direito, flexura external. Cólon ventral esquerdo, ó, olha lá, flexura pélvica. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Cólon dorsal. Começa de novo. Oi? Começar de novo? É. Isso. Seco. Seco, lembrando que aqui o alimento passa pelo seco, ok? Então, seco, vem para o cólon ventral direito. Aqui é porque está espalhado. Se ele tivesse cheio e posicionado no animal, essa parte aqui estaria embaixo, estaria ventral, ok? Então, cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo. Vai para a flexura pélvica e volta. Cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática e cólon dorsal direito, ok? Cólon transverso, cólon menor, reto e ânus. Show? Show. Se ninguém falar nada, eu vou passar para o próximo. Pode passar. Tá tudo certo, professora, deu para entender. Beleza. Nathalie, Oi? é igual no porco, tem cada fase aí, cada parte do intestino ali vai ter uma textura diferente ou não? Não é igual do porco, mas sim, cada flexura tem um nome diferente. Não, o nome sim, eu tô falando a textura daquela pele ali é diferente ou é tudo igual? A textura. Ah, é bem parecida. Bem parecida. Mas quando cai no colo, no reto ali, já é outra textura no caso, ou não? Aqui você já consegue, nessa parte aqui de cólon transverso, cólon menor, reto, você já consegue diferenciar mais. Agora, aqui é tudo muito parecido. Muito parecido. O que muda mesmo é a localização. Sim. Ok. Então, ó, gente, equinos, novamente, a fibra ocorre, a digestão da fibra ocorre no intestino, ok? O cavalo, um cavalo, né, de 500 quilos, 130 litros de aparelho digestivo, ok? No estômago, apenas 12 litros. Então, vejam que tem uma maior quantidade de alimentos fica mesmo no aparelho digestivo para ele fazer essa fermentação e essa digestão. Ao contrário do bovino, nós vimos que o estômago do bovino, em média, 200 litros no estômago, né? Então, a maior quantidade de alimento fica no estômago, do cavalo fica no intestino, tá? E aí, gente, ficou faltando de falar um pouquinho de fígado e pâncreas. Eu até sugeri uma aulinha lá do YouTube de um professor, que é bem bacaninha, falando sobre fígado. Ele mostra bem a parte anatômica mesmo, comparando os diferentes fígados. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe. Eu estava até conversando aqui com o Christian. Eu espero que essa quarentena não dure tanto. Eu estou bem otimista ainda que no segundo bimestre a gente consiga voltar às aulas normais e que a gente consiga fazer as nossas práticas, ok? Para que vocês consigam visualizar mesmo. Não adianta eu ficar aqui mostrando tantos desenhos para vocês, sendo que vocês não vão visualizar. Vocês viram quanto que na prática é diferente. E o fígado é algo que a gente realmente precisa ter esse contato, ok? Acredito eu que, de qualquer forma, essas aulas práticas vão acontecer, precisam acontecer, né? Principalmente na nossa disciplina. Então, o principal para saber hoje, né? Hoje, o que a gente precisa saber? O fígado ele é responsável pela produção de bile, né? Para o sistema digestório, a principal função do fígado é produzir a bile. O que é a bile? Eu já ouvi muita gente falando, professor, esse é o fel, não é isso que vocês falam? Fel?
tá? Ninguém quer responder. Oh, meu Deus, tô falando sozinho. Pode falar, gente. Na aula, todo mundo fala junto aqui, eu fico falando É isso sozinho. aí mesmo, professor. Popularmente a gente chama de fel mesmo, que é amarga. Então, no caso, a bile, ok? E a vesícula biliar, né? No caso, que vai armazenar essa bile. Gente, ela serve como um emulsificador de gordura. O que que é um emulsificador de gordura? Detergente, tá? A função dela é totalmente detergente mesmo, de quebrar as moléculas de gordura dos alimentos que a gente come, né? Por isso que quando come alimento muito gorduroso, quando tem uma dieta muito desregulada, isso para todos os animais, inclusive para a gente, sente o fígado, né? É importante aí fazer até às vezes uma reposição de vitaminas mesmo para o fígado, para que ele possa se recompor, porque sobrecarrega, tá? Então, ó, responsável pelo metabolismo de gordura, carboidrato e proteína. E quando a gente fala metabolismo, é a quebra dentro dele, tá? Além da quebra dos alimentos, quando a gente ingere toxinas, quando a gente ingere qualquer tipo de alimento até mesmo remédios, quando eu falo toxinas, né, drogas de uma forma geral, remédios também, eles são metabolizados pelo fígado para transformar até mesmo de substâncias tóxicas em não tóxicas, né? Bebida alcoólica, por exemplo, né? Porque que fala, o fígado, cirrose hepática, né? Que é cirrose no fígado. Por que que acontece? É essa transformação, esse metabolismo de substâncias que são tóxicas em substâncias não tóxicas, para que a gente não morra, certo? Aqui, uma figura do fígado, ok? Ele fica intimamente ligado ao diafragma, então a gente já viu que o diafragma é aquela membrana que vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. E aí, ó, o fígado, ele vem logo depois do diafragma, ok? Coladinho ali no diafragma. Ele tem a face diafragmática que pega ali logo depois mesmo, tá? Aqui o fígado do cão, eu vou me ater nessa aula ao fígado do cão e ao fígado do suíno, que é o que a gente tem lá no nosso anatômico, tá? Depois, chegando às outras peças, a gente fala um pouquinho dos outros também. Mas, por enquanto, ó, o lobo hepático lateral, medial, tem ainda um lobo quadrado. Então, ó, vamos lá. Lobo hepático lateral esquerdo, medial esquerdo. Quadrado é o do meio. Depois, medial direito e também lateral direito do outro lado, que não dá para ver aqui, ok? Vamos ver se tem ele espalhadinho. Aqui tá espalhadinho, mas tá até ruim de ver. Gente, aqui quando coloca impressão renal do rim direito, é porque o rim, ele também já vem logo aqui encaixadinho, tá? Então, o fígado, quando a gente olha, né, uma peça inteira, fica aqui, ele fica logo depois do diafragma, e aqui coladinho nele já vem o rim direito. Por isso que o nome dessa parte do fígado é impressão renal do rim direito, tá? Aqui, do ruminante, não... Alguém quer perguntar? Professora, Não? fala sobre as pedras que são geradas no fel dos ruminantes. Eu posso falar disso depois, senão não vai dar tempo. Pode sim. Vamos deixar para a última aula, que vai acabar fugindo bastante do assunto. E eu ainda tenho que passar pâncreas para vocês. Mas vamos deixar essa pergunta guardadinha, vou até anotar, fazer um asteriscozinho aqui para eu lembrar. E a gente tira ela no final. Pode ser? Pode. Beleza. Então, ó, o fígado do ruminante, ele é um pouquinho diferente dos outros. Os lobos dele, eles são mais juntinhos, não são tão definidinhos como no dos cães e do suíno, tá? Mas também tem, ó, lobo hepático lateral direito, medial direito,
quadrado, medial esquerdo e lateral esquerdo. Gente, lembrando que se aqui tá o direito dele é o esquerdo de quem vê. Então, mais uma vez, não confundam, ok? Sempre posicionem o animal ou se posicionem em relação ao animal para que vocês não confundam o direito com o esquerdo. Aqui, ó, o do suíno é uma peça bem parecida com o que a gente tem lá no anatômico. De novo, ó, lobo hepático lateral esquerdo, medial esquerdo. Aqui, ó, o quadrado, que é onde tem também a vesícula biliar, ok? Ela tá bem aqui. Lobo hepático medial direito, lateral direito. E ainda aqui dá para ver, todos eles têm, aqui dá para ver melhor, o lobo hepático caudado ou caudato, tá? Tem literatura que traz caudado, tem literatura que traz caudado. Então, são esses os lobos. Não confundam lobo com lóbulo, porque na hora que eu fui perguntar para algumas pessoas, né, naquela prova oral que a gente estava fazendo, tinha muita gente falando lobo, não é lobo, é lobo, e lóbulo, confundindo, tá? Então, o fígado, ele tem lobos, mas ele também tem lóbulos. A gente não consegue ver. Se a gente puser na histologia, ele é formado dentro de cada lobo, tem vários lóbulos, mas a gente nem consegue ver na anatomia macroscópica, que é o nosso caso aqui, beleza? E aí do pâncreas só tinha um slide na aula de vocês, por isso que eu coloquei essa outra aula sobre pâncreas. Eu vou fechar aqui agora e já vou entrar na outra aula que está mais completinha, pode ser? Achei. Estão vendo? Certinho, pessoal. Sim, tô vendo. Beleza, só vou beber água rapidinho. Vamos lá, então. Gente, o pâncreas, ele é considerado, assim como o fígado também, são órgãos anexos ao sistema digestório. Quando a gente fala anexo, significa o quê? Que ele não faz parte do trato digestório, do caminho do alimento até o ânus. Quando a gente fala, qual o caminho do alimento? O alimento não passa pelo fígado e o alimento não passa pelo pâncreas, ok? Mas essas duas glândulas fazem parte do sistema digestório porque elas têm função no sistema digestório. E nós vamos ver qual é a função. Belezinha? Ó, é uma glândula chamada de mista, ok? Por que mista? Tem função endócrina e função exócrina. Quando a gente fala de função exócrina, quando um órgão tem uma função exócrina, qualquer órgão, quando esse órgão vai lançar o conteúdo para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade. No caso do pâncreas, ele vai liberar o suco pancreático para dentro do intestino delgado, para dentro do duodeno.
Então, ele é considerado exócrino por causa disso, ok? Endócrino, quando libera conteúdo para a corrente sanguínea. No caso, os hormônios. O endócrino, a função endócrina do pâncreas é insulina e glucagon. São 2 hormônios que ele secreta e não vai para a luz do órgão, não vai para fora do corpo, vai para a corrente sanguínea. Por esse motivo, é chamado de endócrino. Beleza até agora? Tô passando. O pâncreas endócrino, ele é formado pelas ilhotas de Langerhans, ok? Tudo bem aí? Uhum. Ó, prestem atenção, é um nome estranho mesmo, mas se fala Langerhans. E essas ilhotas que são responsáveis por produzir a insulina e o glucagon. No pâncreas exócrino, possui células acinares, tá? Vão produzir as enzimas do suco pancreático. Esse gráficozinho tá bem legal para vocês verem, ó. Pâncreas endócrino, é porque aqui a minha tela tampa, aí. Então, pâncreas endócrino, insulina, glucagon, às vezes a barrinha do zoom sobe e tampa o meu slide. E aí, ó, pâncreas exócrino, amilase. Vocês lembram onde vocês já ouviram falar desse nome, amilase? Cadê a resposta? Sim, uma É onde enzima começa a que digestão. ajuda na digestão. Na boca ali. Isso eu queria ouvir, na boca. Bom, a gente já falou desse nome de amilase quando nós falamos de saliva, né? De glândulas salivares. Então, essa amilase, ela também é encontrada no pâncreas. Então, aquele carboidrato que começou a ser digerido lá na boca, ele vai ser digerido, ele retoma essa digestão aqui no duodeno com a amilase pancreática, tá? E tem também, ele produz também lipase para quebrar gordura, lipídios, ok? E ainda o tripsinogênio na quebra de proteína. Professora, a senhora falou no duodeno ou no pâncreas? O pâncreas, ele vai liberar lá no duodeno. Lembra que eu falei que o alimento não vai passar dentro do pâncreas? O alimento passa dentro do duodeno. Então, esse suco pancreático que ele está jogando está indo para o duodeno. Então, esse alimento, isso aqui tudo, vai ser atuado no duodeno, no alimento que está lá dentro, para fazer a digestão lá dentro. Certo? Entendi. Então, tá bom. E ainda, ó, essas ilhotas de Langerhans, elas são divididas em alfa e beta. As alfa são responsáveis por produzir glucagon. A beta, insulina. Ambos vão atuar na regulação da glicemia. E elas têm efeitos antagônicos, efeitos contrários uma da outra. Primeira coisa, coloquei aqui que ambos vão atuar na regulação da glicemia. Alguém sabe o que é glicemia? Alguém lembra? Porque eu já falei isso na aula. É o nível de glicose no sangue? Perfeito. Então, ó, a glicemia é a concentração, é o nível de glicose que tem no sangue. Então, quando fala que a pessoa tá, né, já me perguntaram até na sala, tô com açúcar alto no sangue, tá com hiperglicemia, grande quantidade de glicose no sangue. Ou então, não, tá com açúcar baixo, hipoglicemia, baixa quantidade de açúcar no sangue, ok? Então, e aí, pode falar. Então, no caso, um aumenta o nível de glicose no sangue e o outro diminui, no caso. Exatamente. O glucagon, ele é hiperglicemiante. Ele serve para aumentar o nível de açúcar no sangue quando falta. Então, por exemplo, jejuns muito prolongados, inanição, um cachorro que não tem o que comer,
né? O que que esse glucagon vai fazer? Ele vai fazer com que haja a quebra de glicogênio, olha, podem seguir o slidezinho aí, ó. A quebra do glicogênio armazenado no fígado e no músculo e vai jogar para a corrente sanguínea. Gente, eu até estava comentando com vocês que na respiração a gente não tem uma reserva de oxigênio, por isso que a gente morre rápido se for asfixiado. Agora, eu cheguei a comentar com vocês que quando a pessoa fica muito tempo sem comer, ainda tem jeito, porque existe reserva de glicose no fígado e nos músculos, tá? E principalmente no fígado. Então, essa glicose, ela é armazenada na forma de glicogênio. Quando o cachorro, eu estou falando cachorro, né? Mas quando qualquer animal, até mesmo nós seres humanos, ficam bastante tempo sem comer, o fígado, para manter a quantidade, a concentração ideal de açúcar no nosso sangue, ele vai quebrar esse glicogênio, transformá-lo novamente em glicose e voltar com ele para o sangue, porque o nível não pode cair, beleza? Se por acaso cair, no caso uma hipoglicemia, a pessoa passa mal, tá? E vice-versa, né? Hiper também. Então, ó, o glucagon, ele é hiperglicemiante, certinho? E, só um momentinho. Eu vou fechar a porta. Sem condição. Então, ó, a insulina... Gente, trabalhar em casa tá sendo complicado ainda nessa época de quarentena, tá? Fala sério, isso que eu não tenho filho. Imagina a hora que eu tiver. Então, ó, hiperglicemiante, o glucagon. E hipoglicemiante, como eu disse que eles são antagônicos, eles são o contrário, então a insulina, ok? O que ela vai fazer? A glicemia diminuir. Gente, eu acabei de comer um doce. O nível de glicose no meu sangue vai lá em cima. Aí, o que acontece? O meu pâncreas vai liberar bastante insulina para que essa glicose vá para as minhas células. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Fecha aí. Isso, e não tem nome. Se alguma pergunta. Estamos ouvindo todos os murmurinhos aqui. Vou desativar aqui. Pode continuar. Se tiver alguma pergunta, ela faz depois. Tá. Então, ó, a insulina hipoglicemiante faz então, a glicemia diminuir. Se eu acabei de comer um doce, ou no caso de diabéticos, por exemplo, que podem não produzir insulina o suficiente, ou as células se tornam resistentes à insulina, nós não vamos nos apegar na aula de hoje em relação a isso, ao tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, não é o nosso foco de hoje, ok? Mas no caso de diabéticos, acontece um aumento, né, de glicose no sangue. Um dos problemas pode ser a falta de insulina. E por isso tem que administrar insulina de forma externa, né, através de injeções. Para quê? Para que esse açúcar que está no sangue, essa glicose que está no sangue, consiga entrar nas células. E o que a insulina faz, afinal? Ela vai alterar a permeabilidade da membrana das células, tornando-as mais permeáveis à glicose. A glicose sozinha, ela é uma molécula grande, ela não entra na célula, não passa pela membrana celular. Então, é necessário que tenha esse hormônio para que isso ocorra. Então, deu para entender como que funcionam esses dois hormônios? Então, o organismo ele fica o tempo todo buscando esse equilíbrio aí. Quando tem a falta de um e o excesso de outro, ele vai buscando neutralizar o outro. Perfeito. O tempo todo estão agindo. Okay. Passar, então. E aqui, ó, onde que fica o pâncreas, ok? O pâncreas, ele tá aqui juntinho com o duodeno. Aí, primeiro, ele tem formato de V. Geralmente, quando a gente olha a peça, ele tá grudadinho. Isso aqui fica coladinho, juntinho, não fica aberto, do jeito que tá aqui. E aqui, ó,
nessa figura o duodeno, tá vendo? Então, parte com o duodeno e parte aqui com o estômago, grudadinho, tá? Essa parte aqui, cranial, a gente chama de corpo. Então, ó, pensando que a cabeça tá para cá e a cauda para cá, ok? Gente, essa foto eu peguei na internet, não é uma foto nossa, não é uma foto minha, tá? Só para mostrar para vocês mesmo. Aqui, ó, o pâncreas, ele tá bem aqui, tá vendo? Aqui, ok. De forma que essa extremidade cranial a gente chama de corpo. Então, por que cranial? Pensa que a cabeça tá aqui e a cauda tá para lá. Então, é uma vista crânio, caudal. Essa aqui é o corpo, a parte cranial. Beleza? Ah, não consegui achar o pâncreas aí, não, né? Eu não consegui visualizar o pâncreas, não. Hein? Aqui? É, na imagem, dá pra você. Aqui, tá vendo? Começa aqui a parte caudal. Opa! Apertei o mouse sem querer. Aí aqui ele faz a volta. Aqui onde tá a pinça é o finalzinho do corpo, da extremidade cranial. E aqui tudo, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Uhum. Esse aqui é o pâncreas. Porque tá no formol. No formol fica tudo diferente, vocês viram, né? São 50 tons de cinza aqui que a gente vê. Beleza? Ó. Aqui, ó, extremidade caudal. Certo? Aqui teria outra extremidade caudal. E aqui extremidade cranial. Aqui, gente, já é o fígado, tá? Fígado. Isso aí em relação à posição anatômica do animal, né, Nathalie? Você tá dando esse plano aí? Imaginando que, igual eu falei, a cabeça tá aqui, o crânio aqui, cauda pra cá. Certo, entendi. Ó, se vocês prestarem bem atenção, dá até pra ver que é o diafragma, tá vendo? Diafragma, fígado e aqui o pâncreas. Aqui, gente, essa foto aqui é porque a pessoa pegou o pâncreas e puxou ele, como se tivesse arrebatado. Então, para mostrar o quê? Que essa face de dentro aqui dele, a face que está em contato com o fígado, a gente chama de face parietal, ok? Então, toda a face dele, a gente viu, ó, ele encostadinho no fígado. Se eu levantar, pegar essa parte e levantar, eu vou ver essa face aqui, ó. Tá vendo? Face parietal, é a parte que está em contato com o fígado. A face visceral é essa daqui mesmo. É a face que fica em contato com os outros órgãos. Beleza? E aí, pergunta sobre pâncreas? Então, ela é parietal ali porque ela tá se ligando à parede do fígado. Então, ela tem a parte parietal dela porque ela está próxima ao fígado. Encostada no fígado. Encostada no fígado, assim. Uhum. Alguma dúvida? Por mim pode seguir, se alguém tiver alguma. Sobre isso? Tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só, por favor, ver aqui, eu preciso resolver com meu marido, ele só me chamou a coisa de 1 minutinho, só vou ver o que ele quer e já volto aqui, pode ser? Hora do recreio. Intervalo beber água. Vocês, como é que vocês fazem intervalo? Não, né? Faz nada. Claro que faz. Faz eu, ué. Faz 5 minutinhos, Faz né? aí 5 Faz enquanto. minutinhos, a gente volta. Isso. Vou dar pausa na gravação aqui. 8h40 a gente volta, hein?
É, Cris, esqueceu, pô, intervalo, viado. Eu fiquei de responder uma pergunta. Quem foi que fez? Fala aí de novo. Xaxá. Foi Xaxá que fez. Xaxá perguntou. Já tá aí ainda? Tá no banheiro? Já tá no banheiro. É que eu vou mandar mensagem pra ele aqui. Nossa, não, gente, espera ele voltar então. Ei, professora, eu te perguntei sobre a geração de pedras que faz no fel dos bovinos. E me fala por que especificamente no fel dos bovinos. No fel não, gente, vamos falar vesícula biliar, vamos? Na vesícula Vamos biliar. aprender anatomia. Fala aí. Mas a professora é 18 anos falando fel, né? É complicado. Mas tem que mudar. E outra coisa também, aproveitando aí né, esse assunto aí que você está entrando, vocês vão ver principalmente quem quer mexer com grandes, quem quer trabalhar com grandes, que a parte mais difícil é a gente se formar e a gente, às vezes, ir numa propriedade, a gente que eu digo veterinário, porque eu nunca trabalhei com grandes, tá? Mas é você ir numa propriedade onde já tem aqueles, né, peões, onde tem já aqueles caseiros que já cuidam, já tratam daquela forma há mais de 18 anos, e a gente fala a forma correta e eles não aceitam de jeito nenhum, porque eles já estão acostumados. Mas aí, professora, que nem o pessoal mais de roça, assim, né? Nós mesmo é desse modelo. Chegar lá não precisa falar desse jeito, pô, porque, tipo, na minha roça lá mesmo, chegar e falar vesícula biliar do fel lá pro Tizel, o Tizel vai xingar nós tudo aí. A gente tem que saber conversar do jeito do pessoal lá, entendeu? Não, presta bem atenção. Do jeito Claro que eles entendem. Não é que tem que falar errado também. Do jeito que dá pra eles compreender de boa. Não, claro que a gente tem que falar, isso aí em tudo, em pequenos também, a gente tem que falar da forma que o cliente vai entender, isso aí sem dúvida. Mas imagina, eu enquanto professora, eu estou explicando para vocês, vocês têm que abrir a mente de vocês e aprenderem esses conceitos novos e falar de uma forma diferente, pelo menos entre vocês, né? E aí sim, com o cliente você vai falar da forma com que ele entenda, mas aí também existe uma outra resistência que é deles aceitarem, né, o conceito certo, ou a medicação mais apropriada, ou o procedimento mais adequado naquela ocasião, entendeu? Então são umas quebras que a gente vai tendo que dar na vida da gente ao longo do tempo, né? E tem que começar pela gente, para poder fazer com que esses proprietários depois entendam e nos respeitem e façam da forma que a gente, né, passe para eles também direitinho. Senão não adianta de nada também. Mas não é para falar assim com o proprietário, não. Não foi essa a intenção que eu falei, não. Igual parar de falar fel comigo, ok? Matheus? Tá bom. Não fala fel mais não. Imagina, vocês vão aí para uma conferência, vão se tornar aí veterinários de renome, e aí quando vocês forem dar uma palestra, ou então quando vocês forem falar com algum colega de vocês a respeito de um caso clínico, vocês vão usar os termos técnicos. Aí eles vão falar, esse aí é dos meus. Como é que é? Não, é que nem na conferência mesmo, na palestra. Se a gente falar do jeito mais simples, o pessoal vai se identificar mais, velho. Ou cabeça dura, hein? Difícil, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Quem é que estava com a dúvida? Vai o Matheus do grupo aí, Cris. Quem estava com a dúvida, voltou? Alexandre, professora. Ele tá com Eu vou gravar, então, depois e fala para ele ver no Não, mas ele tá YouTube. ouvindo. Ele tá ouvindo. Então tá falando. A pergunta foi por que especificamente de equino? De bovino, perdão, de ruminante. Eu perguntei sobre bovinos porque, particularmente, eu escuto muito falar em bovinos. Até então, essa pedra tem um alto valor. Beleza. Olha só, todos os animais, todos, inclusive a gente, vai produzir, né? Vai produzir, não, pode produzir ou não. Cálculo, a gente nem chama de pedra, a gente fala cálculo vesical. Por quê? Na vesícula biliar. Então, é cálculo vesical, pedra na vesícula, ok? Por quê? Devido à alimentação, né? Nos bovinos, eles também podem produzir esses tipos de cálculo, a alimentação, excesso e acúmulo de sais, né? Então, vai depender da dieta.
quanto mais velho for, né, o bovino, mais propensão ele vai ter a ter cálculos, assim como nós também, seres humanos. Só que existe ainda um fator de interferência que é genético, né? Se a linhagem daquele bovino, né, se lá os pais, os avós já têm essa propensão a ter esse cálculo vesical, pode ser que ele tenha mais cedo e não necessariamente idoso, né? E como eu disse também, depende da suplementação que se faz e etc, né? Agora, o grande valor que tem é porque dizem, né, que tem uma especiaria, né, que tem propriedades medicinais, né? Mas também não tem nada assim totalmente comprovado, né? Dizem que tem, e aí muita gente paga por isso e sente os benefícios. Eu nunca fiz o uso, né? Também nunca indiquei o uso de uma medicação com isso, então eu não sei te dizer com propriedade a respeito, né, se realmente tem efeitos medicinais ou não, né? Mas realmente é um alto valor. E se eu não me engano, acho que Bolsonaro tocou nisso, né? Por isso que virou polêmica e tocou nesse assunto, virou polêmica aí pelo Brasil. Mas o que causa esse cálculo é o mesmo fator que causa qualquer um. A alimentação, a dieta, o acúmulo de sais e acúmulo de colesterol também, que pode acontecer. O que causa, vou até aproveitar a pergunta e falar a respeito da dor que isso pode causar e da cirurgia que precisa ser feita. Né? O que pode causar é que às vezes esse cálculo ele é tão grande que ele obstrui a passagem para o duodeno, né, para fazer aí a passagem do líquido mesmo, né, na vesícula, a passagem da bile para o intestino. Então, isso causa muita dor, e aí precisa fazer cirurgia e precisa ou tirar a vesícula toda, ou então só tirar o cálculo dali. Respondido? Respondido. Mas somente a do bovino tem valor ou dos outros animais também vai ter valor? Nunca ouvi falar que a dos outros animais tem valor, não. Até hoje, do meu conhecimento, é do bovino mesmo. Talvez pela dieta dele, que é diferenciada, né? Por ser um ruminante, somente a do bovino. Isso, se de cão tivesse valor, acho que eu tava rica, que tanto que eu já vi de tirar vesícula de cão, né? É bastante, viu? Na clínica veterinária é bastante. E é uma das emergências, né? Eu trabalhei com emergência, então era comum até. Tranquilo? Obrigado. Gente, eu queria só para finalizar, aproveitar esse assunto de cálculo, mostrar mais uma imagem para vocês. Espera um minutinho que eu vou abrir aqui. Sim. Olha só, aqui é o pâncreas, tá? E aqui, ó, o ducto pancreático, tá vendo? 2 ductos aqui. Nós, seres humanos, temos um, ok? Os animais, de uma forma geral, 2. Esse aqui em cima, tá? E esse aqui embaixo. E aqui mostrando o duto biliar, correto? Tá todo mundo vendo, gente? Sim, né? Uhum. Tá. Sim. O que eu quero mostrar para vocês, aproveitando esse gancho do cálculo? Se o cálculo vesical, né, uma pedra na vesícula, ela for o suficiente para passar no duto biliar, mas porventura ela se fixar aqui, olha, na saída desse canal,
e fazer uma obstrução desse, tá vendo esse canalzinho aqui onde se encontram os dois? Se esse cálculo se prender aqui, isso pode causar uma pancreatite muito grave e levar até a morte, tá? O pâncreas, ele não produz o suco pancreático com aquelas enzimas digestivas que nós vimos hoje? Se porventura essas enzimas, esse suco pancreático, não tiver vazão, ou seja, não for para o intestino, aqui para o duodeno, ele vai se autodigerir. Essas enzimas, elas vão digerir o próprio pâncreas, causando inflamação e pancreatite. E esse é um dos quadros mais graves que tem na clínica, ok? E que pode levar o animal à morte, né? E até mesmo nós, seres humanos. É um caso muito, muito grave. E aí, como vocês tocaram nesse assunto, e nós estamos falando aí de fígado e de pâncreas, né? E dos casos, chegou, né? Uma pergunta de caso clínico. Esse é um que a gente tem que se atentar, ok? E presta atenção, esse slidezinho já tem até no material de vocês. Deem uma atenção para eles, porque é bem bacana. Mais alguma pergunta? Vai ter aula amanhã? Então, não sei. Essa é uma boa pergunta. Como que eu falo como que eu faço para falar com vocês? Porque a Bruna ainda não me respondeu. Ontem eu conversei com ela a respeito da prática, como que seria, né? Porque a nossa teórica a gente faz por aqui. E a prática, como seria, ela não me respondeu. Alguém sabe de alguma coisa aí? A prática, Gustavo tinha perguntado, ela mandou mensagem no grupo que ia falar depois que resolvesse essa questão, né, desse mês. Exatamente. Ela ainda não ela tem falou a nenhum mesma prazo coisa para pra mim. isso. Acho que eles estão perguntando se vai ter teórica amanhã também, né? Não, teórica não. O que que eu indico a vocês? Já comecem a fazer os trabalhos de vocês. Aproveitem esse tempo, né, para fazer o trabalho. Mas, de qualquer forma, eu posso mandar um e-mail para... Foi a Carol que entrou em contato comigo por e-mail a respeito da aula de hoje. E aí eu queria saber se eu posso mandar um e-mail para ela confirmando ou se vai ter ou não. Ou se a gente vai adiantar conteúdo da teórica também, né? Não, pode mandar, professora. Aí eu passo para o grupo. Fica a critério. Tá, eu vou confirmar com a Bruna, porque qualquer coisa a gente adianta o assunto da teórica, já começa com o sistema urinário amanhã e vê depois se consegue compensar essas práticas e depois fica só com as práticas, né? Gente, tô com o coração partido, de verdade, porque eu sei do problema imenso que vocês já tiveram com a Anatomia 1. E agora que a gente estava fluindo bem, né, já estava... Nossa, eu tô com muita dó, porque eu já tinha lavado o estômago por dentro, o Wellington já estava me ajudando a preparar as peças, né, para vocês verem todas as cavidades certinho, e estávamos até vendo a questão da doação e do frigorífico para mandar peças novas, e aí a gente é pego por esse coronavírus, né, e a gente tem que se proteger, mas meu coração fica muito, muito partido. Mas eu espero que a gente consiga repor essas aulas práticas que fazem muito falta. Pode falar quem estava falando. É Maiane que ativou o áudio, acho que ela quer falar alguma coisa sobre essa Professora, é porque eu entrei em contato com a Bruna. Só um minutinho. Eu entrei em contato com a Bruna e ela me falou assim que as nossas aulas de anatomia seriam todas as teóricas até completar a carga teórica, e quando passasse tudo isso a gente fazeria as práticas, mesmo que fossem nas férias e tudo mais. Então amanhã continua a teórica? Foi o que ela tinha me passado. Se você quiser, depois eu te mando a mensagem do e-mail. Eu vou ligar para ela amanhã e tiro essa dúvida com ela o quanto antes. Ah, então tá bom. E aí eu confirmo para vocês. Se porventura ela confirmar que vai ser teórica, vocês já deixam o material de vocês preparadinho, que é de sistema urinário, mas é esse mesmo que vocês já têm disponível. Que vocês já xerocaram. Imprimiram.
Belezinha? Certinho. Mais alguém tem alguma Então, dúvida? gente, qualquer coisa, ó, de novo, para quem chegou depois, participem do fórum, ok? Coloca lá o que achou da aula, coloca opinião, coloca sugestão. Não deixem de participar, porque é ali que a faculdade pode comprovar que vocês estão participando, que vocês não estão em casa dormindo e etc. Ok? Então, é ali que valida, é o sistema que vai validar a presença de vocês e a participação de vocês. Certinho, professor. Ah, certo. Nathalie, Oi. a respeito dos mapas. Gente, eu sou tão poia que só agora que eu vi que dá para ver o grupo de bate-papo do lado. Meu pai eterno. Ah, pode falar. Poia? Sonsa, é coisa da minha época. Vai. Cala a boca, Gabriel. Oi. Ai, fala aí. Pode falar, quem é que eu tô falando? Eu, a Pinterest caiu também. A respeito do mapa mental, você quer manual? Como que vai ser feito? Isso, vai ser manual, ou tirem foto, que é o mais fácil, ou escaneiem da forma que vocês acharem melhor e mandam para mim. Sabe por que eu quero manual? Sabe por que eu quero manual? Primeiro que eu não quero mapa pronto. Na internet você acha um monte de mapa, é só imprimir ou me mandar ou fazer um print. Eu não quero. E segundo, porque já foi cientificamente comprovado que a gente tem que explorar a visão, a audição e a escrita para poder aprender um conteúdo, para que ele se torne significativo e para que a gente não esqueça, né? Então, eu vejo hoje em dia que as pessoas estão muito, né, no computador, muito visual, né, e muito auditivo, e exercitam muito pouco a parte escrita, e isso é fundamental para o aprendizado. Eu sei disso porque eu também estou na coordenação de área de ciências lá no ensino fundamental, então é muito importante que a gente explore essa área também. Eu sei que muita gente deve estar me xingando aí pelo pensamento, mas vai ser manual. Sim. Qual o sistema? Gente, eu tô me divertindo. Agora só que eu vi esse chat, meu pai eterno. Eu não tinha visto, não. Muito engraçado. É, muito engraçado você. Então tá. É isso, então. Por hoje fica aí. E amanhã eu confirmo com a Bruna e passo para vocês, ok? Uhum. Fechou. Então, gente. Então a gente pode encerrar, né? O pessoal tá falando no grupo aqui. Tchau, gente. Tô encerrando aqui. Continua a mensagem lá no grupo da sala. Tchau pra vocês. Tchau, professor. Ah, assistam meu canal. Entre no meu canal. Ah, e gente, deixa o like, se inscreva no canal. Isso. Ó, gente, eu tenho quase 70 ativa o sininho. Eu vou ter 70 inscritos no canal, né? Muita humilhação. E a aula vai estar disponível daqui meia hora no YouTube também aqui, que eu vou postar pra vocês. Show. É o cara. Você é um menino de ouro, Cris. Tchau pra vocês. Qual nome vai ser, Cris? Oi? Eu vou postar pra vocês. Qual nome vai ser? Eu vou postar aqui. Isso, eu vou postar aqui. Tá. Vou postar aqui e passo pra vocês. Nunca vai estar daqui a meia hora. Quer postar com tem ele? 3 dias que você tá falando. Você quer postar com ele? Tchau. Tá sem enrolado, rapaz. Tchau pra vocês. Daqui a pouco... Tô encerrando. Daqui a pouco eu coloco... Porra nenhuma, mano.